a empreendedores. Ao vivo conosco, já plugada, conectada, Luane Santos. Muito bom dia para você, obrigado por ter aceitado nosso convite e por participar aqui conosco do SC no Ar. Bom dia, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é tão importante, né? Muito importante, a gente inclusive está pedindo a participação dos telespectadores para entender como é que eles se organizam, porque quando a gente fala em organização, né, Luane, a gente está falando de um plano de ação, por exemplo, né? E a gente está falando de planejamento, de colocar no papel, enfim, de se organizar, é isso? Exatamente. Eu acho que para quem quer começar a se organizar financeiramente, o primeiro ponto é esse. É a gente colocar todas as nossas entradas, todas as nossas saídas no papel para conseguir definir um plano de ação. Muita gente acha que planejamento financeiro é anotar tudo que gasta, mas na verdade não é, né? Porque quando a gente anota, a gente está olhando para o passado, para o que já aconteceu. Então, o ponto mais importante é a gente definir para onde o nosso dinheiro vai, é a gente levantar as entradas, as saídas e falar para onde eu quero que esse dinheiro vá, com o que eu quero gastar esse dinheiro. E isso a gente precisa elencar prioridades na vida, né, Luane? Exatamente. A gente fala muito que o planejamento financeiro ele serve para nos ajudar a definir o que é prioridade, né? Porque se eu tenho alguns objetivos, seja ele igual a gente vai falar já já sobre sair das dívidas ou realizar algum projeto. Então, quero fazer uma viagem, quero comprar meu imóvel próprio, quero, né, trocar de carro. Se são esses projetos que vão moldar o meu planejamento financeiro, fica mais fácil eu conseguir seguir com ele por mais tempo. Então, sempre precisa de existir um porquê dessa organização financeira para ficar mais claro esse ponto de ação e para nos ajudar a definir as metas, principalmente em relação àqueles gastos que normalmente a gente se perde ali no caminho, que são os gastos do dia a dia, né? Alimentação, lazer, combustível, transporte. Então, normalmente, esses gastos são os gastos que assustam alguns orçamentos, né? A gente chama que se a gente fala que se a gente não controla esses gastos, eles se tornam os vilões. Mas é justamente por falta desse controle, desse plano de ação, e aí a gente acaba não conseguindo olhar para saber para onde o nosso dinheiro vai e simplesmente vai vivendo a vida, assim. Uhum. E aí cada universo é um universo, cada realidade é uma realidade. Precisa conhecer a sua própria realidade, né, Luane? Precisa encarar a realidade, Lucas. E a gente fala que esse é um dos maiores desafios quando a gente fala de planejamento financeiro. Por quê? Porque muitas das vezes, né, o dinheiro está muito ligado a crenças, ao nosso trabalho. Então, eu trabalho muito, eu mereço realizar isso. Ou, nossa, né, eu quero dar isso para minha família. E, de fato, a gente merece tudo isso. Mas a gente também merece ter uma vida tranquila financeiramente. Encarar essa realidade no sentido de, nossa, eu não consigo fazer isso, ou essa despesa não cabe no meu orçamento, ou nossa, a gente vai ter que economizar aqui nesse ponto para poder esse outro cenário acontecer. Encarar isso é desafiador. Um cenário de mudança, né, que a gente quer fazer coisas diferentes, né, mudar o nosso cenário financeiro. Esse é o primeiro ponto, é a gente encarar a nossa realidade, conhecer os nossos números, quando a gente fala do momento financeiro, né, de levantar para traçar um plano de ação, de eu conhecer de fato todo o nosso número, porque é muito comum as pessoas falarem assim, eu não sei nem quanto eu recebo, nem quanto eu gasto. Como a gente vai traçar um plano de ação sem conhecer esses números, né? Então, encarar essa realidade, olhar para esses valores de fato, é importante para a gente caminhar para um planejamento financeiro que faça sentido para você. Claro, e são muitas distrações, né? São muitas opções de como gastar seu dinheiro, onde gastar. É muito importante manter o foco. A Luane trabalha com consultoria, então ela está sempre muito em contato com as pessoas que estão precisando manter o foco e garantir um uso correto do dinheiro. Como manter esse foco, Luane? Nossa, Lucas, a gente fala muito hoje do consumismo, né? De todo dia a gente tem um produto sendo lançado, a gente tem ofertas o tempo todo no nosso celular, né? Na internet. Então, quando a gente não tem a clareza do porquê dessa organização financeira, é desafiador a gente seguir, né? Porque essas ofertas elas aparecem ali. Então, por que eu quero guardar dinheiro? Por que eu quero economizar? Por que eu quero sair das dívidas? Esse porquê precisa estar muito claro, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero realizar uma viagem no final do ano, eu quero trocar de carro. Tem um projeto muito claro, muito bem definido ali. Ótimo. Então,
entendendo o projeto, entendendo o valor que custa isso, você vai olhar para os seus números mensais, o seu orçamento mensal, e vai entender o valor que você precisa de guardar. E aí, quais são as outras escolhas, igual você comentou, quais são as outras prioridades que eu vou colocar ali no meu orçamento. E aí, se eu entendo nesse momento que eu preciso de economizar ali no lazer ou no supermercado, fica mais fácil eu ter a clareza de que aquilo vai valer a pena. Então, no momento que eu falar assim, nossa, esse final de semana eu estou sem dinheiro assim, para destinar para aquele lazer, eu vou lembrar por que eu defini isso. Ah, porque eu não vou gastar agora, porque eu quero realizar essa viagem, porque eu quero realizar a troca do meu carro. Então fica um pouco mais fácil da gente trazer esse objetivo, né, esse projeto, que é ali médio prazo, para a realidade e a gente vai, né, mudando a nossa atitude diariamente em relação ao dinheiro. Perfeito, Luane. Aproveitando que você falou sobre o dinheiro estar curto, pessoas que acabam ficando com dívidas, né? Você que trabalha diretamente com essas pessoas, como é que é feito esse contato? Tem muita gente no vermelho e como sair dele? Infelizmente, essa é uma realidade, né? Muita gente no vermelho, a gente atende bastantes endividados. E o primeiro ponto do endividado é ele encarar a realidade que a gente acabou de comentar anteriormente. E esse é um dos maiores desafios, é você ver ali que talvez a gente não consegue, né? Seguir com o padrão de vida. A gente fala muito de padrão de vida. Normalmente os endividados, com algumas exceções, claro, né? Momentos difíceis que passaram, mas está muito ligado a padrão de vida. Então, está vivendo um padrão de vida acima do que a minha entrada permite, e aí fazer essa redução, cortar gastos, mudar padrão de vida, deixar de comprar o que gosta, de gastar com o que gosta, é desafiador. Eu sempre costumo falar que planejamento financeiro é muito similar à parte da alimentação saudável, né? Então, a gente precisa de olhar para isso, de entender o que a gente precisa de mudar para seguir. E aí, dentro dos endividados, no ponto dos endividados, o primeiro ponto é a gente entender quais são os vilões do nosso orçamento. O que está acontecendo que eu estou nesse cenário de dívida, né? Ah, é porque eu não controlo o meu cartão de crédito? É porque eu estou usando cheque especial como extensão do meu salário? Ah, é porque eu estou pegando empréstimo todo mês, né? As minhas contas não estão fechando. Eu entendo esse cenário e aí eu começo a pensar nos planos de ação. Então, eu vou cancelar o meu cartão de crédito. Eu vou quitar o cheque especial e vou cancelar ele. E vou olhar para o meu orçamento mensal, para os meus números mensais, o que entra e o que sai, para eu poder conseguir evitar que o meu fluxo feche negativo, né? Que é o quê? A gente ficar devendo ali todo mês. Então, o primeiro ponto é a gente começar a entender o porquê isso está acontecendo, para a gente poder meio que ir estancando esse dinheiro que está saindo e a gente não está conseguindo controlar. E aí, depois, entendendo esse fluxo, olhando para todo esse cenário, a gente começa a pensar em possibilidades. Então, eu vou tentar negociar esse empréstimo, ou eu vou trocar uma dívida, né, cara por uma dívida barata, que aí quando a gente fala de endividados, a gente tem diversas possibilidades para atuar, mas tudo bem embasado de uma mudança de hábito que é necessária acontecer. Sim, Luane. A gente tem visto uma tendência, uma movimentação também muito acessível na área de investimentos. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode investir, é fácil, é rápido. Que tipo de cuidado que você dá? Que tipo de cuidado que a gente precisa ter na hora de investir? Quem tem vontade, por exemplo? Ótimo, Lucas. Então, é a gente conhecer aonde a gente está, né, colocando o nosso pezinho ali. Claro que, Luane, é possível eu conhecer todas as opções do mercado financeiro para poder começar? É bem desafiador mesmo, tem muitas opções hoje dentro do mercado financeiro. Mas, o que a gente sempre recomenda é entenda as características daquele investimento que você quer fazer. Por quê? Porque aí você vai conhecer quais são os riscos que você está disposto a correr e se de fato aquele produto faz sentido para você. Então, um ponto importante também é, da mesma forma que eu comentei que a gente vai olhar para o porquê que eu quero me organizar financeiramente para poder fazer o meu planejamento financeiro, eu vou perguntar também o que eu quero fazer com esse dinheiro, por que eu quero investir, qual é o meu objetivo com esse dinheiro. Porque essa pergunta do para que eu vou gastar esse dinheiro, quando eu vou precisar tirar, vai te dar algumas características importantes para a gente procurar investimento. Então, dando um exemplo aqui na prática. A gente entendeu bem ali ao longo da pandemia, né, a importância da reserva financeira, da reserva de emergência, que muita gente fala. E essa reserva, ela é a nossa segurança. Quando eu penso em reserva, eu penso em segurança, em momentos da vida que eu não consigo controlar, que eu vou ter aquele dinheiro ali para me amparar financeiramente.
é um dinheiro que precisa estar disponível a qualquer momento. Faz sentido eu colocar, né, no investimento clássico, ali na bolsa de valores, em ações, sendo que ali é super volátil, né? Um dia está em alta, outro dia está em queda. Será que faz sentido? Será que é o tipo de risco que eu estou disposto a correr com esse dinheiro que é a minha segurança, né? Que qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu vou contar com aquele dinheiro ali para poder pagar aquele imprevisto. Então, a gente entendeu o porquê, o meu objetivo, entender as características dos investimentos, nos ajudam a fazer escolhas que no futuro não vão nos dar ansiedade, né? A gente não vai precisar de resgatar em queda e acabar perdendo dinheiro. Então, esse é um ponto muito importante, assim, a gente começar olhando do porquê e das características dos investimentos. Perfeito, Luene. Eu quero te agradecer muito por estar conosco. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pelas orientações importantíssimas, né, gente? Dá para aprender muito rapidamente, mas também é sempre importante ter um profissional especializado junto, né, Luene? Isso.